Olá, queridos alunos! Hoje eu volto aqui para falar novamente de ponte H, tá? Tá a ponte H aqui, só que é o seguinte, hoje eu não vou explicar a ponte H porque eu já expliquei naquele outro vídeo, né? Eu vou falar aqui sobre como controlar a velocidade daquele motorzinho que eu gosto muito, que é o motor de vidro de carro. Por que eu gosto dele? Ele consome uma corrente razoável, menos de 2 amperes, mas ele tem muita força e ele já é reduzido. Ele tem uma rosca sem fim com uma engrenagem que deixa ele muito forte, tá? Bom, então, como é que nós fizemos hoje aqui? A gente usou um ESP32 LoRa no display e fizemos o controle da velocidade, ou seja, inclusive eu fiz vários testes, vou mostrar para vocês qual é o PWM correto, qual a frequência correta e como é difícil de achar, porque é difícil de achar informação sobre PWM para esse motor aqui. Então eu mesmo tive que fazer alguns testes, daí você vai vendo aí, tá certo? Bom, roda a vinheta agora aí. A intenção dessa aula, né, é apresentar uma opção de controle de velocidade com a ponte H, que é a ponte MOSFET que eu já gravei naquele vídeo anterior. Aliás, põe o vídeo aqui que eu ensino como é que funciona a ponte com MOSFET. Põe aqui, tá? Então, se você não assistiu esse vídeo, assista ele, porque eu não vou falar de novo sobre MOSFET aqui, sobre a ponte MOSFET, tá? Eu vou meio passar batido, eu vou entrar na velocidade. E aplicar o controle de velocidade em um motor e avaliar o comportamento desse motor. Eu fiz a avaliação desse motor sem nada ligado no eixo. Ligando alguma coisa no eixo, é lógico que tem um outro comportamento, certo? Bom, então vamos lá, vamos continuando. Agora eu quero que você assista e veja o motorzinho mudando de velocidade. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui a nossa ponte H, né, que a gente já ensinou você, dobrador de tensão, o ESP, o nosso circuito CMOS aqui, 4011, e o nosso motor de vidro de carro. Então você percebe que ele acelera, depois ele desacelera. Quando o número aqui chega perto do máximo do PWM, que é 4095, ó, tá vendo? Ele tá alargando, esse número tá chegando perto de 4095. Depois ele vai estreitando, o pulso estreitando, que é a mínima velocidade, perto de zero, né? Depois ele aumenta novamente. Eu faço isso 30 vezes, eu altero 30 vezes o valor até zerar e até chegar ao máximo do PWM, que é quando ele está largando aqui, chega no máximo de 4095. Então é dessa forma que funciona nosso circuito aqui, tá certo? Aqui dá para vocês terem uma ideia de como é que o nosso circuito está se comportando, tá bom? Bem, agora que você já viu, então vamos lá. A lista de componentes, tá? Eu tive que usar um medidor de RPM aqui, né? Que eu tinha já fácil, de diferente, né? E o resto são os mesmos componentes que eu usei no vídeo da ponte H. Sempre aquele recado, né? Entre em fernandok.com, porque aqui estão os códigos fontes. Se cadastre nesse blog aqui, tá? E sempre, eu sempre falo, né? Se você não se cadastrou, se cadastre no fórum fernandok.com e me acompanhe no Instagram e me acompanhe no Telegram. Aliás, nós já passamos de 1K. Vamos lá. Gente, aqui vou passar meio rápido. A gente tem dobrador de tensão, eu já expliquei naquele bloco. Por que precisa desse dobrador de tensão? Que é um transistorzinho pequenininho aqui. Porque eu preciso ter mais ou menos 21,5 aqui, ó, para poder saturar de tensão o MOSFET, para ele funcionar como chave, certo? E muita gente pode me perguntar, mas Fernando, 21,5 não é muito, sendo que o VGS dele é 4. Só vou repetir isso. Não é muito não, porque é o seguinte, pensa só. Vai ter uma hora que esse cara vai ter quase 12 volts aqui, entendeu? Da alimentação do motor. Se ele tem 12 volts
no Source, o VGS, ou seja, o G dele aqui, tem que ser, mas VGS 4. Eu não posso colocar 4 volts, porque se eu tenho 4 aqui, 12 aqui, eu tenho VGS negativo, pô. Então eu tenho que tacar 21,5 nesse cara, tá? Eu só estou revivendo o que eu falei no outro vídeo. No primeiro vídeo eu não usei o 4011, eu coloquei no esquema, não usei. Agora aqui eu sou obrigado a usar, porque eu tenho que jogar o PWM em cima desse cara aqui. Eu jogo o PWM da velocidade em cima dessas duas portas lógicas NAND. Por que isso? Porque eu faço os caras oscilarem, todos os transistores que, né, ou tá ligado assim, ou nessa configuração, eles vão estar oscilando na frequência do meu PWM, tá? Isso é importante. Gente, de novo aqui falando de ponte H, passar batido, que você assistiu. Não assistiu meu vídeo? Vai lá, assiste de novo, tá? Assiste o primeiro vídeo de ponte H. Dobrador de tensão, também não vou falar de novo, né? Esse circuito lá eu não usei, mas agora aqui eu uso, ressaltando que é no Enable. No Enable. Por que essas portas lógicas são importantes? Ela tem duas importâncias aqui. Primeiro, ela não deixa a condição de curto ocorrer. Qual seria a condição de curto? Se dois transistores entrassem em condução, e aí eu teria um curto na fonte que provavelmente queimaria o fusível da fonte, ou a própria fonte. E a segunda é que eu preciso da condição Enable para que os transistores passem a oscilar, porque já que eu vou oscilar aqui no pino 17, eu vou jogar isso aqui no pino 17, ó, jogar um pulso quadrado da saída do meu PWM. Bom, aqui, gente, o que eu fiz? Eu até peguei o analisador lógico e joguei aqui. Essa aqui é a tabela verdade, ó. Então eu jogo, se o meu Enable não estiver habilitado, não ocorre nada na saída dos transistores. Ele fica desabilitado. Você está entendendo isso? Daí a importância de eu ter o circuito lógico. Controle de velocidade não vai funcionar sem aquele circuito lógico, né? Já deu para entender por quê. Bom, eu precisei, né, desse medidor. Eu já tinha esse tacômetro aqui, então acabei usando ele. Para cada valor de PWM, eu levo 20 segundos para fazer a medição, tá? Por quê? 20 segundos, altero o PWM, 20 segundos, altero o PWM, porque eu preciso estabilizar a velocidade para conseguir medir ela, tá certo? Bom, aqui, gente, é o seguinte, eu não sabia o comportamento desse motor, até porque acontece o seguinte, esses motores, eles não são exatamente iguais. Se você comprar de um fabricante é uma coisa, se comprar de outro fabricante é uma coisa. E tem um detalhe também, deixa eu falar aqui. Esses motorzinhos aí, põe a foto desse motor aqui, põe a foto dele aqui enquanto eu falo. Esse motorzinho aqui, ele é o seguinte, ele é quase sempre, ou vamos dizer sempre, né? Ele é utilizado nos carros sem PWM. O cara liga a tensão em cima dele e depois reverte, entendeu? Para ele subir e descer o vidro. Agora, aqui, o que nós estamos fazendo com esse motor? A gente está ligando o PWM dele. Então, tem manual sobre isso? Não tem. Então, por isso que eu criei umas curvas aqui para vocês entenderem mais ou menos, inclusive, que ele não é linear. Vem cá, vem comigo. Então, é o seguinte, ó. Aqui, eu estou pegando a frequência angular em rotações por minuto, certo? Nessa parte aqui, eu estou pegando o valor do PWM. O PWM, só para lembrar vocês, gente, eu estou usando 12 bits, tá? PWM do Arduino não é de 12 bits, não tem essa precisão. Por isso que eu gosto de usar o ESP32 para fazer isso. O cara tem um PWM maior, 4096. Então ele tem um int lá que é 4096. O que acontece se eu colocar 2048? O pulso quadrado, o período de alta vai ser o mesmo que o período de baixa. Esse tamanho aqui, esse tamanho vai ser igual. Então, mais ou menos aqui, ó, 2048, ó o que eu tenho aqui. Aí você observa o seguinte, eu fiz um teste com a frequência de 50 Hz, a frequência é baixa, tá? Aí o que eu fiz? Eu comecei com 500, o valor do PWM, é o int do PWM, tá? Não vai confundir com frequência nem nada. Então, o que acontece? Quando eu começo aqui, ó, olha aqui, eu tenho ele começa bem inclinado, né?
Ou seja, ele já começa aqui 10 RPM, o que aumenta um pouquinho, já vai para 20, é bem exponencial essa parte, né? Depois essa curva vai inclinando, né? Ela vai deitando essa curva. E aqui tem o seguinte, ó, eu meço com ele quente e eu meço com ele frio. O que é medir quente, gente? Esse motor, quando ele fica ligado 2, 3, 5 minutos, esse motor começa a esquentar. Cara, ele esquenta que às vezes você não consegue pôr o dedo em cima dele, tá? Esse tipo de motor não foi feito para ficar ligado diretão. Se bem que, vou dar uma opinião minha aqui, opinião, eu não sei se isso acontece de verdade, mas dá para pôr um dissipador nesse motor, tá? Dá para dissipar ele. Então, assim, é gambiarra? Lógico, é gambiarra, mas eu estou falando que você está aproveitando o motor do setor automotivo para fazer uma outra coisa. Vamos dizer que você vai fazer um ursinho de shopping, ficar mexendo lá e vai colocar um motor desse. Se ele ficar ligado lá o dia inteiro, pode ser que ele não aguente, a não ser que você conheça bem essa curva, você conhece o dissipador. Outra coisa, com carga é diferente. Se você fizer ele puxar 1 kg é uma coisa, se você fizer ele puxar 2 kg vai ser outra coisa, entendeu? Aqui eu fiz com eixo livre. Escreva aí, ó, eixo livre. Põe eixo livre aqui, ó, eixo livre. Põe aqui embaixo, tá certo? O azul é frio, quente é a linha vermelha. Você tá vendo que dá diferença? Ou seja, o motor quando ele esquenta, como é que eu traduzo isso daqui? Ele funciona melhor. Mas é bom ele esquentar? Lógico, não é bom, mas ele funciona melhor? Funciona. Então funciona um pouquinho melhor. Você está vendo que essa distância aqui, ó, é sempre igual? Ó. Tá, isso aqui é até bom. Eu acho bom quando acontece isso. Quando esse comportamento de quente e frio acontece de maneira igual. Eu gosto disso, tá? Bom, vamos avaliar esse comportamento aqui em outra situação. Eu testei com 50 Hz, com 100 Hz, com 200 Hz. O que eu percebi? Conforme eu vou aumentando mais 100 Hz, ele começa a fazer barulho, ele começa a ressoar. Às vezes eu fico pensando, isso é coisa boa? Eu não acho muito não. Pode ser que não seja um grande problema, mas eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que se ele está ressoando, ele pode estar trepidando, uma microtrepidação. Bom não é, entendeu? Qual frequência que não ocorreu isso? 50 Hz. Perto de 100 Hz, menos 80 também não ocorre, mas 100 já ocorre, 200 já ele começa a fazer barulhinho, ele começa a vibrar, ele faz um zumbidinho, entendeu? E aí você percebe o seguinte, ó, todas essas frequências eu testei quente. E a partir do PWM mais ou menos 2000 aqui, ou seja, quando ele chega num ciclo de 50% alto, 50% baixo, quando ele pegar essa situação aqui, ele mais ou menos que ele fica parecido com o comportamento dele, certo? Ou seja, com uma pequena variedade aqui, vamos dizer aqui que eu podia representar esse pedaço aqui quase que numa curva log. Então o período que ele mais acelera é esse período aqui, ó. Então, se você pegar ou traçar uma reta, você vai ver que aqui está bem inclinado, aqui não está tão inclinado, né? Então, você está entendendo? Isso aqui para entender a situação de onde é que ele acelera mais, onde ele acelera menos. Obviamente, ele vai acelerar mais antes de chegar nos 50%. Quando ele chegou nos 50%, ele começa a acelerar menos, tá? Então, o que dá para entender dessa curva? É óbvio que esse cara não é linear. Dá para criar uma curva usando Polysolve para eu conseguir fazer um negócio assim linear? Dá para fazer, é possível fazer, tá? Você lê o potenciômetro e você consegue linearizar esse negócio. Você vai entregando o PWM não proporcional, mas proporcional para que o resultado do RPM fique linear, tá? Não fiz isso aqui, mas dá para fazer. Aí, o que eu fiz? Eu quis criar uma curva de comportamento médio. O que eu fiz? Eu peguei o RPM medido quente a 50, medido frio 50, medido quente 100, medido quente 200. E o vermelho é o RPM médio, tá? Então essa curva, essa aqui eu fiz no Excel, tá, gente? É bem fácil de fazer, é só você jogar os valores lá e depois você pega a curva média. Você pegou a curva média,
né? Aí você entra nesse endereço aqui, você usa aquele programinha lá, o Polysolve, ele vai gerar um polinômio. O que faz esse polinômio? Esse polinômio nada mais faz do que gerar a curva média, ele gera o comportamento médio aqui, ó, desse motor, tá certo? Então, seria mais ou menos essa curva, ela representaria o seguinte, ó, entre funcionamento quente, funcionamento frio, com várias frequências de PWM, ele mais ou menos vai funcionar desse jeito aqui. Então essa aqui é a curva média dele, tá? A parte que eu gosto muito agora, a parte do código-fonte. Gente, aqui, código-fonte simplesinho demais, tá? Wire.h, GPIO, tá tudo aqui. Esse aqui, aquele arroz com feijão. Aqui é o seguinte agora, gente. Eu tenho 2 PWM, lembra? Por que eu tenho 2 PWM? Porque um é do dobrador de tensão, não tem nada a ver com o motor. E o segundo PWM é o PWM da velocidade do motor. Aí nessa hora eu falo, rapaz, eu gosto desse ESP32, porque o bicho tem um PWM poderoso. É um ótimo PWM para você mexer com o motor, viu? Muito bom. Né? Até hoje, e hoje mesmo eu soltei um vídeo no meu Insta do motor de drone. Eu vou soltar um vídeo aqui, vou explicar como é que funciona esses motores de drone, como é que você acelera ele e tal. Aí dá para brincar com esse negócio bacana também, né? Gente, aqui é o seguinte, eu comecei aí com 200 Hz, porque a frequência é baixa mesmo. Eu estou usando o canal 1, habilitando o pino, eu estou usando o pino 17 para colocar o enable, e a direção eu estou usando o pino 2, tá? Então esse aqui é o PWM nosso. Resolução 12 bits, eu gosto de 12 bits, né? Te dá uma linearidade boa, né? Intervalo, gente, eu estou dando 20 segundos, né? Então tem que ser 20 mil milissegundos. O menor nível de velocidade é 0. A direção eu tenho uma flag, né? E velocidade aqui é também um int 0. Bom, aí, gente, o que eu tenho? Eu tenho um oscilador, pino de direção e enable. Esses caras são tudo, esses três, esses caras são tudo output. E aí eu faço o seguinte, oscilador, aqui o oscilador do dobrador de tensão, já expliquei no outro vídeo, lembra? Nem vou falar desse cara. E aqui eu passo esse LED C Setup, né? Gozado desse nome, né? Eu não botava esse nome não, mas colocaram LED C Setup, né? Ele é assim, canal, frequência, resolução. Só passa parâmetro, tá? Tem nem que pensar. Depois você dá um attach no pin, a velocidade no canal e aqui no final você dá um write. Aí você escreve no canal a velocidade do PWM, quer dizer, não é a velocidade bem, é a proporção do PWM, né? A largura de pulso que você vai representar lá. Aí, eu dou init display, vocês já viram que eu gosto de display, né, gente? Eu gosto desses display, viu? Aliás, comprei um display de 3.5 polegadas touch, 480 por 320, que eu tô doente para gravar dele. Doente, se não gravar eu vou ter um treco se eu não gravar desse display. Eu gosto de display, eu não sei por que tanta gente não gosta de display que nem eu, né? Puta, o projeto fica mais profissional, fica mais bonito, te dá feedback. Ah, esse aqui é flip, eu apago o display, alinhamento, os 7 fontes, tá? Aqui que a gente faz as coisas mesmo. O que eu faço aqui, gente? Eu começo de uma velocidade e eu vou descendo na velocidade. Por quê? Eu dividi... eu não podia ficar mudando um por um, você entendeu? Então eu fiz assim, eu peguei 30 valores, né? Eu faço assim, eu pego 30 pontos aqui e vou descendo. Descendo quanto, gente? Se eu pegar 4.095, dividir por 30, vai dar 136.5, né? Aí o que eu faço? Aqui, ó, eu subtraio, é que eu escrevi em cima, eu faço velocidade menos 136, tá? Para eu ir descendo 30 valores, certo? E aí depois o que eu faço? Eu vou subindo 30 valores. Aí depois eu vou descendo 30 valores. Entendeu isso? Daí ele fica girando, acelerando, igual vocês viram no vídeo lá, tá? O que eu faço, gente, aqui?
eu altero a velocidade do PWM. Aí eu apago o display, eu dou um draw string aqui, eu dou um display e eu dou um delay intervalo. Qual que é o intervalo? É aquele intervalo lá que eu coloquei lá de 20 segundos, né? Aí eu inverto a direção. Eu invertendo a direção, eu dou um digital right no pin dir, certo? Porque eu tenho que mudar a velocidade, o pino lógico da velocidade. Aqui, o que acontece? Eu inicio a velocidade no mínimo, porque ele já não veio descendo aqui? Desceu. Aí, esse outro for, ele vai fazer 30 valores para cima. Depois vai fazer 30 valores para baixo, quando entrar no outro for de volta. O cara está em loop, né? Mesma coisa, ó. Escrevo velocidade, clear, escrevo no display, delay intervalo. Você entendeu? Então ele fica fazendo isso, sobe, desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe, entendeu? Vai ficar fazendo isso o tempo todo, né? Gente, era isso que eu queria fazer. Me deu uma coisa esses tempos aí, deixa eu falar aqui. Me deu uma coisa, rapaz, me deu uma vontade de gravar de motor. De vez em quando é isso, né? Gravei de Wi-Fi montão, né? Gravei. Assim, acho que enjoei de gravar só de Wi-Fi. Falei, cara, eu vou gravar de motor também. Me deu uma vontade de gravar de projeto de mecatrônica misturado com Wi-Fi, sabe? Juntar as duas coisas que eu gosto. Você vai ver uma surpresa de um projeto para você colocar sua Nikon em cima. Você vai ver só, me aguarde. Fazer um negócio profissional, um slider profissional, controlado pelo seu smartphone, para você colocar a Nikon, uma câmera. Você vai ver. Me aguarde. Até o próximo vídeo.